Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo dessa nova playlist chamada Tabacaria, onde eu me proponho a ler e comentar o poema de Fernando Pessoa, que eu considero o maior poema do século XX, né? Que é enfim, essas coisas de um maior, o menor, o melhor, isso é tudo meio bobagem, mas é de fato um poema grandioso, né? Nós vimos os 4 primeiros versos e a minha ideia ia comentando por blocos, né? Agora mesmo eu estava aqui dando uma olhada. Se for por aí, vai demorar uns 15 vídeos, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos e tal, né? Sabe? Eu espero que isso estimule as pessoas a lerem o poema inteiro, né? E depois irem ouvir o vídeo e tal. Eu quero, concordem ou não concordem com os comentários, né? Mas eu espero que esses comentários, né, estimulem as pessoas a irem ler o poema, né? Bem, a gente viu no primeiro comentário, né, a gente comentou esses 4 primeiros versos. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, o que é meio estranho, mas parece uma interdição, né, uma interdição meio... De que origem? Psicológica, metafísica, imaginária, psicanalítica, enfim. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isso é de uma beleza extraordinária. Então você vai desse nada a todos os sonhos do mundo, né? E aquilo que eu falei no vídeo anterior. Quando você fala em todos os sonhos do mundo, você não inclui só o possível, você inclui também o impossível, aquilo que, digamos assim, transcende a lógica da realidade, a lógica binária da realidade, né? Ou é ou não é, para incluir a lógica onírica, que é uma lógica onde as coisas são e não são ao mesmo tempo, ou são muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Por isso é que é tão difícil contar um sonho e lembrar dele, né? Porque quer dizer assim, o sonho é difícil de ser abarcado pela linguagem, porque a linguagem ela é, digamos, dominada, seria o termo, pela lógica do real, pela lógica binária, quer dizer assim, né? Você traduzir um sonho que transcende essa lógica da sucessão, né? Princípio, meio e fim, etc. A lógica dos sonhos é a lógica da simultaneidade. As coisas são e não são, e são muitas coisas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Como é que você... Uma linguagem que é essencialmente sucessiva, como é que você vai dar conta do que é simultâneo? Não é? Então você veja que salto, né? Você vai dessa ideia do nada, de ser nada, uma ideia cósmica, metafísica, ao mesmo tempo com essa interdição, não posso querer ser nada, mas a parte disso tem os sonhos, todos os sonhos do mundo. Então você está numa dimensão cósmica, metafísica. No próximo bloco, vejam o que vai acontecer. Ele vai cair, ele vai mergulhar na dura realidade, igualmente misteriosa, complexa e, de certo modo, inabarcável. Mas aí já é a dimensão da realidade. Vejam só. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com um destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. E aí, ou seja, de novo estamos, quer dizer,
em face de um mistério inabordável, da existência, mas agora dentro da realidade presente, né? E, de novo, a ideia, né? Eu sou um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. Ou seja, um daqueles nadinhas, né? Eu não sou nada como outros tantos milhões que também não são nada. Mas se soubessem quem eu sou, e hoje nós sabemos quem é Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, quem foi, temos biografias e tal, hoje sabemos quem é esse cara que está escrevendo isso aqui. Mas mesmo sabendo quem é, o que sabemos, o que saberíamos, né? E se soubessem quem é, o que saberiam? Não é? Ou seja, mesmo conhecendo a biografia, o homem interno, aquela figura sozinha consigo mesma, aquele que tem todos os sonhos do mundo e, ao mesmo tempo, esse é inacessível. Esse é um mistério até para si mesmo, né? E aí, como eu próprio, a própria rua lá fora, onde andam para lá e para cá outros seres humanos que ninguém sabe quem é, e se soubessem o que saberiam, né? Que é inacessível a todo pensamento, como eu disse assim, uma rua inacessível a todos os pensamentos. Ou seja, nada é capaz de traduzir essa rua, essa simples rua. Aí eu me lembro né, por uma rua constantemente cruzada por gente. Aqui me lembram duas coisas, essa rua inacessível a todo pensamento e essa rua cruzada por gente. A rua cruzada por gente me lembra um trecho das Meditações de Descartes, em que ele fala dessas pessoas que estão lá fora, que ele está vendo lá fora, quando ele mergulha naquele estado de perplexidade dele, que antecede a experiência do gênio maligno, né? Em que ele põe tudo em dúvida, ele diz assim, e se esses que estão lá fora fossem autômatos? O que são essas pessoas lá fora? Né? O que eu posso saber delas? O que eu posso dizer delas? E se elas fossem autômatos? Né? Quer dizer, é a mesma questão do mistério da rua lá fora também está presente nas meditações cartesianas. Você vê que interessante. E aqui, essa rua inacessível a todo pensamento me lembra uma frase atribuída a São Tomás de Aquino, em que ele diz, eu acho que eu li isso em Joseph Pieper, né, que acho que ele é, entre outras coisas, um grande tomista, mas ele é um grande filósofo. Ele diz que São Tomás dizia que o pensamento humano é incapaz de esgotar sequer o ser de uma mosca. Quer dizer, nós não temos a capacidade de entender a totalidade sequer de uma mosca. Por quê? Porque tudo está conectado por participação em Deus, e Deus é infinito. Então, todas as coisas, o ser de todas as coisas, a sua essência, ela é inacessível ao pensamento, porque ela está ligada ao infinito. O infinito é, em última instância, o mínimo que a gente pode dizer do infinito é que ele é simultâneo com os sonhos. Então, a linguagem sucessiva é incapaz de abarcar o infinito. Não é? Porque o infinito é, por definição, o mínimo que se pode dizer, e talvez o máximo que se pode dizer do infinito, é que ele é simultâneo. Ele é, como dizem os titãs, tudo ao mesmo tempo agora. Como é que você vai dizer isso? Então, nem sequer a mosca ela pode ser esgotada. Quer dizer, ou seja, todas as coisas são abismos de verdade. Todas as coisas conduzem a essa perplexidade ou conduzem a Deus. Depende, né, do caminho que você segue. Né? E é disso que está tratando aqui o Fernando Pessoa, com a mesma perplexidade de Descartes, por exemplo, com a mesma perplexidade que em algum momento vai atingir também
São Tomás de Aquino. Né? Aí seguimos adiante. Real, impossivelmente real, impossível nesse sentido de ser inacessível, certo, mas desconhecidamente certo. Quer dizer assim, uma certeza que ultrapassa a minha capacidade de entendimento. Aí isso é lindo, né? Isso é um verso, isso é um verso bem. Com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Quer dizer assim, essa realidade que é em si inacessível, inesgotável, ela está submetida ao tempo, ela está submetida à morte. Ela não ela tem essa marca da transitoriedade, de estar o tempo todo se desfazendo, como nós veremos em outros momentos aqui desse grande poema, né? Mas aqui é a primeira vez que essa ideia aparece, essa ideia da transitoriedade, da inexorável, inevitável passagem do tempo. Quer dizer, da passagem do tempo como signo da morte. Ou seja, nós vamos decaindo aqui os cabelos brancos de um Antônio Caetano que já teve os cabelos castanhos e longos, né? As rugas, né? O coração já falhando também. Né? Enfim, né? Essa é a característica desse. Em contraste com aquela ideia mais cósmica de quem tem todos os sonhos do mundo dentro de si, há essa realidade externa que está submetida ao tempo. Enquanto que a realidade interna parece que não é? Porque, como eu falei, todos os sonhos abarcam o possível e o impossível. Né? E aí, fechando esse trecho, né, com perfeição, para sintetizar essa ideia, com o destino, quer dizer, o destino é essa característica essencial do mundo real e certo que existe lá fora, onde eu também existo. Isso é o destino, é a essência desse mundo. A conduzir a carroça de tudo, que é tudo isto, é essa rua como um rio, como uma carroça que segue com essa gente passando o tempo todo, a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Porque à medida que vai passando, ela vai se... A ideia que me passa é essa, né? À medida que você vai passando, não há rastro, porque vai se apagando, né? Quer dizer assim, essa mão passa e aqui já não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada, essa mão saiu e desapareceu. Nada. Né? Em outros poemas ele vai falar também dessa coisa da morte, em que você morre e no outro dia a vida continua. No outro dia não, na mesma hora a vida continua. Né? Sabe? É aquela coisa que acontece todo dia nos hospitais, né? É a maca, a maca com rodas, né? Aquela da mulher grávida indo para a sala de obstetrícia, né? Obstetria, sei lá. Enfim, a mulher grávida passando para dar à luz a uma criança e o cadáver de algum velho passando para descer para a morgue, para esperar o papa defunto. Eles se cruzam o tempo todo nos hospitais. Né? E assim, isso é a vida, esse passar, né? Que tanto nos deixa perplexos, quanto nos assusta, né? E nos põe, como diz aqui o Fernando Pessoa, diante desse mistério. O que significa isso? O que significa saber disso? Né? No fundo, essa é a grande pergunta também de Tabacaria. Então, vamos parar nesse trecho aqui, porque depois segue outro trecho e assim vamos. Eu acho que isso vai dar uns 15, pelo menos uns 15 áudios desses. Né? Vamos fazendo aos poucos. Eu acho que hoje ainda vou gravar mais uma coisa. Tá?
porque eu quero contar umas coisas para vocês de como é que foi essa semana, umas coisas que eu preparei para botar no ar, que só não botei ainda no ar porque, por incrível que pareça, eu não sei que título dar ao texto, né? E tem outro texto que eu estou produzindo também, que aí são temas de filosofia, que algumas pessoas gostam, outras talvez nem tanto, mas, enfim, né? É um tema que me é muito caro, eu gosto de falar, e eu acho importante falar sobre filosofia, porque precisamos de uma boa filosofia. O mundo precisa, você precisa, seus filhos precisam, nossos netos precisarão. Nós precisamos nos livrar dessa filosofia que nos aflige, velha de 2 séculos. Mas, enfim, 15 minutos, assim, 16 minutos. Enfim, talvez ainda grave hoje alguma coisa, talvez não, de qualquer modo. Boa noite, um beijo, espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo sobre tabacaria.